Hoje, dia 2/2/16, terça-feira, 4h40 da tarde. Eu, Luiz Lima, estou vindo aqui no Lire, neste momento, para nós fazer um bate-papo e uma entrevista da história de vida do meu amigo Narcísio e Marisa. Esse casal, um casal legal aqui desse bairro, deste local que pertence a Içara, e que ele tem uma história muito rica, muito legal de sua família, e também conhece muito a história da comunidade do Lire. Eu quero dar, em primeiro lugar, uma boa tarde para o meu amigo Narcísio. Boa tarde, seja bem-vindo, Luiz. Legal. E a Marisa também. Boa tarde, Marisa. Boa tarde, seja bem-vindo. E também quero dar uma boa tarde para Camila. Boa tarde. Boa tarde. Então, nesse momento, a gente vai começar o nosso bate-papo. E também, nesse momento, a gente já quer pedir de coração a Deus, né? Ao Espírito Santo, que reina junto a nós. E que essas falação, a história, seja tudo registrada. E que reina na nossa mente as coisas legais, coisas bacanas que aconteceram nessa comunidade do Lire. E que essa família, sim, essa é uma família muito bacana, muito legal, religiosa, e que sempre estão ajudando aqui dentro da comunidade da Içara, e que esse bairro chama-se Lire. Então eu quero começar a perguntar, meu amigo Narcísio, então eu quero saber, Narcísio, como é que é o teu nome completo? O meu é Narciso Tibinkoski, nascido aqui no bairro Lire, dia 15 de abril de 1960. Certo. O nome do seu pai? O meu é Cassimiro Tibinkoski, nascido dia 4 de março de 1917. E a minha mãe se chamava Júlia Zelinger Tibinkoski, nascida a 28 de outubro de 1917. Ambos nascidos no Morro da Fumaça. Legal, legal mesmo. E eu queria saber também da Marisa, né? Os pais da Marisa, o nome completo da Marisa. Marisa da Silva Tibinkoski. Meu pai é Gederso José da Silva. E da minha mãe é Maria Nunes da Silva. Legal. Narcísio, também queria saber sobre os teus irmãos, o nome. Os meus irmãos, assim, em 1900, contava meu pai, que em 1940 o pai veio aqui para o bairro, que veio em agosto de 1940 foi feita essa casa. Mas antes disso o pai morou no Morro da Fumaça e lá nasceram duas irmãs. Nasceu a Yolanda, dia 25 de março de 1937, e a outra irmã, Selva, nasceu dia 3 de maio de 1939. E logo após ele veio morar aqui. Então nasceu meu irmão Altair em 42, e aí o Alfredo, dia 28 de maio. O Altair dia 2 de maio, e o Alfredo dia 2 de maio, de 28 de maio, o Alfredo, de 44. E nasceu o Ivo, dia 17 de setembro de 48, e o Genésio, esse já em memória também, o Genésio nasceu em 12 de outubro de 52, e nasceu a Iracema, dia 20 de julho de 53, e depois então nasceu eu dia 15 de abril de 1960, e por último nasceu Alice, dia 18 de outubro de 63. Bacana, legal. A memória é bacana, isso aí é bom que fique registrado mesmo, bem legal mesmo. E a Marisa, os irmãos da Marisa? Como é que é o nome dos irmãos? Tem quantos irmãos, Marisa? Deixa eu dizer só o nome. Nós somos em 11. E 11 irmãos. Tudo bem. Passa do mais velho, né? Se você puder lembrar, o mais velho vai passando. A mais velha é Terezinha, já falecida. Depois vem a Cirlei. Depois vem a Marisa, que sou eu. Depois vem o Zé.
a Verônica, a Augusta, Juraci, Suzana, Rosana, e Regina e Margarete. Bacana, que legal. Isso mesmo. Aí agora sim a gente queria também passar também nesse registro os filhos. Quantos filhos o casal tem? Isso, para falar dos filhos, primeiro nós temos que falar do nosso relacionamento. Certo, legal. Nós se conhecemos em dia 1º de julho de 80, num salãozinho lá no bairro Santo Antônio, em Criciúma. Legal. Numa danceteria. E logo após começamos a namorar. E dia 19 de abril de 1981 nós ficamos noivos. E dia 11 de julho de 81 nós casamos. Certo. E em abril, dia 4 de abril de 82, nasceu a primeira filha, no qual eu botei o nome da minha mãe, Júlia. Certo, legal. E com o tempo passando, em 87 nasceu o outro filho. Botei o nome, e eu mesmo como é que se diz? Homenageei. Homenageou. Eu mesmo. Botei o nome de Narciso. Certo, que legal. Depois, isso em 87, e dia 18 de março. Dia 15 de novembro de 90, nasceu mais uma filha, a Camila. Certo. E depois, por último, então, dia 30 de julho de 92, nasceu o Natan. Bacana. E não ainda concluindo, o nosso matrimônio, nosso casamento foi realizado, o primeiro casamento realizado na igreja do bairro Liri. Opa. Dia 11 de julho de 81. Primeiro casamento realizado com o padre Bernardo Junks. Bacana, que legal. Certo, isso é muito interessante, é importante, né? Falar sobre os filhos, a família que foi registrada, tudo nesse momento. Agora a gente quer começar a falar sobre a infância do casal. Como é que foi a infância quando era o nascimento da terra natal e tal? A infância, no caso... Você nasceu aqui mesmo? Nasci aqui, nesse lugar, então, assim, ó. Eu vou falar da minha infância, sim, não posso falar da infância da Marisa, porque lógico, a Marisa é nascida em Bom Jesus, no Rio Grande. Com certeza. Então eu vou falar da minha. Com certeza. Aqui, quando eu ia completar 7 anos, entrei na escola, antigamente a escola isolada, né? Hoje é Grupo Escolar Dime Pizzetti. Estudei 5 anos aqui no primário. Eu fiz o primário aqui e não tinha o 2º grau. Eu fui para o antigo Antônio João, na Içara, no qual eu estudei mais 4 anos. E depois dos 4 anos que eu fiz o ginásio, né, em Içara, no Antônio João, eu fui para estudar em Criciúma, que aqui não tinha o 2º grau. Certo. Estudei mais 4 anos no Sebastião Toledo dos Santos, no colegião, que eu falava. Certo. E depois completei uma idadezinha, com 19 anos. Eu, na época, já... Como infância, na infância a gente jogava uma bolinha, domingo de tarde, só domingo de tarde, porque sábado a gente trabalhava até o dia inteiro. Sim. E naquela época não tinha esse negócio de não trabalhar. 7 anos... Com já certeza. era suficiente a idade para começar a trabalhar. Para ajudar o pai e a mãe. Ajudar o pai e mãe. E eu, apesar de tudo, não ser muito trabalhador, mas sempre gostava assim de lidar com gado, com criação, então era sempre eu. E outros serviços assim, mais de manual eu não era muito chegado, mas esse negócio de trabalhar com boi era sempre eu. Desculpa. Sim, não tem problema. Daí... Me diz uma coisa, naquela época ali da infância de você e a Marisa também, a Marisa morou, no caso, região assim de casas ou era colônia também na infância? Olha, a gente mudou assim, o pai se mudava muito, né? Sim. Aí a gente não... Tinha época que ele trabalhava com mercados, e depois tinha época que ele trabalhava na roça, sei lá. Certo. E você lembra assim da sua infância numa operária, ou numa casa assim de... Você
brincava o que era? Brincadeira de boneca, da infância, no caso. Contar como é que era, assim, era bacana aquela época, tu lembra, assim, daquele momento que era sagrado, bonito, aquela infância bonita? Assim, brincava com bonecas, sabe, com as amigas da gente, né? Certo. Mas, e na era verdade, trabalhava mais do que brincava. Com certeza, era meio difícil aquele tempo das crianças brincar, né? Sim, Era diferente da geração de hoje, era muito diferente, né? E a brincadeira, então, quer dizer que era brincadeira de casinha, como eu já vi várias pessoas contando nessa história, né? De boneca, de pegar, de... Certo. Legal, então tá. E me diz uma coisa também, vocês dois também podem até entrar no bate-papo. Os pais, naquela época da infância, era complicado, era dificuldade, como é que é o trabalho, igual o Narciso trabalhava na roça, os pais, né? Então a dificuldade era grande, como é que era, Narciso, a de vocês, a vida de vocês? Assim, ó, nós, quanto alimentação nós tinha, assim, vamos dizer assim, à vontade, mas enquanto era um calçado, uma roupa, era uma coisa assim mais dificultosa, era ruim. Não tinha, na época era difícil, a mãe fazia aquelas camisas de saco de pano. Sim. Então uma vez até eu tinha um apelido de Cristal, porque nas minhas costas estava escrito açúcar cristal. Certo. Por causa depois, com o tempo, a mãe pegou, para não ficar tão aparecendo aquilo ali, a mãe pegou e comprava aquelas tintas, que eu não sei como é o nome, fervia e tingia, que a gente diz. Sim. Então ficava mais diferente. E fazia aquele shortzinho pra gente, a gente ia descalço, sei lá, como vivia, até, não sei, hoje eu me lembro assim, eu sei como é que a gente vivia, e o meu pai ainda contava que no tempo deles era pior ainda. Complicado. Então, eu sei que era ruim para nós, mas ainda nós tínhamos muito carinho dos pais. Sim. Lembra muito, assim, dá até emoção, eu sei que nesse momento passa por emoção, porque a lembrança, como você falou, era gostosa. Trabalhava, tinha sacrifício, tudo, mas o alimento na mesa era farta, né? Sim. Era farta, né? Sim. Então, isso. Hoje, se a gente falar isso aí, a turma diz, é loucura, mas eu tenho irmãos e tenho até vizinhos para provar isso. Com 14 anos de idade, os meus irmãos e a minha mãe e meu pai ficavam arrancando mandioca e eu, com 14 anos, puxava a mandioca com os boi para o engenho do seu Antônio Picete. Sim. Quer dizer, dava aproximadamente 3 quilômetros por aí. Não, mas hoje é uma loucura. Isso aí, uma criança de 14 anos, eu sabia tudo. Os bois eram tão ensinados que até os bois, se vergasse uma pessoa estranha, os bois ensinavam a pessoa. Isso. Então eu com 14 anos eu fazia isso. Puxava a farinha para o engenho. Era um modo de o pai ganhar um dinheirinho para a safra, porque tinha a safra de mandioca e tinha a safra de fumo. Porque o meu pai, eu não lembro direito, mas eu acho que deve ser em 48. O pai foi o segundo agricultor a colocar estufa aqui na região. Certo. Foi o segundo agricultor. O pai colocou uma estufa, depois achou que a coisa ia bem, colocou outra, e assim foi. Com o tempo, foi desgastando, aquilo foi ficando ruim, e a gente vendo que o fumo não era aquilo tudo. Eu, inclusive, toquei em meu nome, de 81 até 2000, estufa no meu nome, eu tinha estufa também, mas depois ficando na coisa, ficou tão ruim. E tá certo também, a propaganda. Sim, muito contra o fumo. Com certeza. E aquilo aí foi uma coisa muito especial, muito bom mesmo. Certo. Eu não vou dizer que eu nunca fumei, eu fumei. Sim. Mas hoje eu dou conselho, não fume. Certo. Isso é uma coisa que não tem... Eu não fumei. Leva, né? Não leva. Vou dizer, agora, não sou contra quem fuma, sim, mas eu digo, as pessoas dizem... Respeita, digo, né? Respeito, mas respeita. Eu não concordo. Então tá, voltamos a conversar ainda... saindo da infância, claro que foi muito bacana você passar, como é que era a brincadeira. E você está falando no 14 anos, chegando na juventude. Chegando na juventude, na época da juventude, o áureos, né? Da vida do jovem da época. Me diz para mim, a Marisa, o Narciso,
como é que era ser jovem naquela época? Ser jovem, assim, bem legal, porque eu lembro, assim, que o jovem na época, também passei por uma parte, assim, dessa época também, que os pais, né, tinham respeito, os filhos tinham um respeito muito grande, né, pelo casal, pelo pai e a mãe, né, e o pai dizia um ai dentro de casa, os filhos iam tudo por ele, né. E como é que era, Narciso? Não, aqui a minha infância, assim, o pai nem falava, o pai só olhava. Certo. Só, o pai dizia para nós fazer a coisa uma vez só. Não tinha duas. E não tinha esse negócio, fulano vem cá, já vou não. Tinha que estar presente na hora, no momento. E aqui outra coisa que eu gosto de relatar, a missa aos domingos era sagrado. Aquilo era sagrado. Vai à missa? Vai. Se não ia a primeira, aqui na Içara, na época tinha o padre Bernardo, ele fazia a missa às 7 horas da manhã e a outra às 9h30. E o meu pai, depois com o tempo, isso com o tempo já, o pai conseguiu o rural. Mas o pai ia, quem queria ir de rural, ia ter que ir às 9h30. Nós ia a pé, na Içara, ou senão depois, em 74, o pai comprou uma bicicletinha para ele, tinha 14 anos. Então a minha falecida mãe me chamava, no verão, me chamava às 5 horas, eu ia à missa na Próspera, que começava às 6. Daí, aquilo era a minha obrigação de cristão, de católico, e ainda mais, o pai sempre dizia, tem que ir à missa, depois pode se divertir. Certo. E depois no inverno, então, eu ia à missa na Içara, que começava às 7, quer dizer, às 8, 8h30 eu estava em casa, ia jogar bolinha de gude, ia caçar, na época nós até caçava passarinho, porque não tinha outra coisa para fazer. Certo. Caçava, pescar muito pouco. Isso. E assim, essas coisas assim hoje, se falar para eles, eles nem sabem mais o que é isso. Certo. Caçar é proibido, mas outras coisas aí. Nós fazia carinho de boi, de madeira. Que legal, que joia. Meu irmão Genésio, para fazer uma rodinha, ele serrava um pau grosso para poder fazer. Quantas ele ia, depois de serrada, ia furar, porque não tinha furadeira, não tinha nada, rachava. Eu me lembro que num domingo de manhã nós rachamos 8 rodinhas, por causa que não conseguia fazer. Não conseguia fazer a furação. Não era furação. Hoje uma coisa tão simples que vai Pega uma broca. Uma broca deu. Com certeza. Me fala um detalhe. Falou do padre Bernardo, né? Bernardo, né? Ele era um padre bem enérgico, assim, pelo certo, né? Era. Me fala um pouquinho dele, assim, sobre o padre Bernardo, o padre Bernardo chegava aqui em casa, ele vinha muito aqui em casa, nós ia pedir a benção, né? Oh, Deus o livre se não pedisse a benção para ele, certinho. Então, quando eu falo padre Bernardo, eu me lembro de uma coisa assim que me marcou muito, e me marcou e vai ficar marcado, porque o padre Bernardo, ele me batizou, tá? Ele fez tudo, um acompanhamento, e ele batizou, ele me casou, ele fez a primeira comunhão, tudo o padre Bernardo, tudo bacana, foi o padre Bernardo. Que bacana. Então a coisa que me marcou muito, e eu não vou esquecer isso aí, porque foi tudo o que dependesse de padre na como é que se diz? Na religião, né? Dependeu, foi o padre Bernardo. Certo. Não certo, que eu não gostasse dos outros. Sim, gostava do padre sim. Silvestre também. O padre Silvestre era mais brincalhão, o padre Bernardo era mais sério, enérgico, né? Mais enérgico. Então o padre Bernardo era nosso padre Bernardo aqui. Marcou muito, né? Marcou bacana, muito. Bacana mesmo. Então a gente falando sobre a religião. Então hoje eu admiro que nós. Outra coisa, para relatar também. Ele, como eu falei, ele casou e depois batizou meus 4 filhos. Que bacana. Daí, está na história de vocês. No fim, eu já estava até assim. Eu digo, será que o padre Bernardo vai fazer a minha missa do corpo presente? Certo. Não pode. Mas como diz o outro, né, não é assim como a gente pensa, né? Foi. Isso, mas que bacana, que legal mesmo, e até é bacana porque essa forma que nós estamos falando, que você está falando do padre e a história é uma homenagem. Uma homenagem do padre. Que está sendo passado para o padre e para a comunidade, né? Lembrança, né? Lembrança aqui da comunidade. E a Marisa, o que é que diz assim, Marisa, também da tua juventude, assim, era bacana também, com certeza, né? Junto com o pai, a mãe, os irmãos, né? Porque eu tive que sair de casa também, com 18 anos eu saí de casa, né? Sim. Aí vim morar com um primo meu, era legal. Certo, para trabalhar também, com certeza. A gente trabalhava,
Sim. Antes disso eu estudei no Colégio das Freiras aqui da Içara, Colégio Cristo Rei. Sim, que legal. Aí... Sim, mas tudo bem, com certeza que era muito legal como ele passou, né? O Narciso passou, era parecido, né? Sim, Geralmente, né? O casal. O pai ele só dava um olhar pra gente, a gente já respeitava, os pais, né? Não respondia jamais, né? Sim, nossa, nem pensar, né? Lá. Isso. Outra coisa, o Narciso, como é que foi? Você falou, passar um pouquinho atrás agora do nosso bate-papo, você falou que se encontraram, né, na juventude, encontraram no Santo Antônio? Foi. Passa um pouquinho de novo de como é que foi o encontro desse casal. Você chegou para ela numa dança e pediu namoro? Como é que foi? Daí que começamos a se olhar, e daí no fim, à tarde, que antigamente não tinha essas danças, à noite, era domingo, né? Sim. Daí e se conhecemos, daí começamos a conversar, conversando outro fim de semana, fomos indo, aquilo ali tipo, que eu fiquei, tipo uma amizade, e a amizade se transformou no namoro. Bacana. E daí temos até hoje. Tá com quantos anos já? 36 anos. 36 anos, que legal. Legal mesmo. É uma vida, né? O casal viver todos esses anos mostra que a raiz venceu, né? A raiz vingou, foi bem regada por Deus, né? Pelo Espírito Santo nessa família. E que benção, que bom mesmo, tá? E também casaram, né? Casaram e vieram os filhos, né? Vieram os 4 filhos. 4 filhos, Certo, vieram os 4 filhos. Onde esses filhos hoje, né? Hoje hoje eu dou graças a Deus que os filhos, a filha mais velha hoje está casada, já deu uma neta para nós. Bacana. Maravilhosa, linda. Participa da igreja. Certo. Em Jaguaruna, ela mora em Jaguaruna. A outra, a mais nova, a Camila, ela participa, cuida dos coroinhas na igreja, lê leitura. O outro filho não participa em liturgia, mas participa de missa. Que bacana. O outro mais novo, vez em quando, vai uma missa também. Certo. Só vez em quando, eu estou dando uns puxões de orelha para ver se... Certo. Porque meu pai me ensinou, primeiro de tudo, a missa. Depois, como é que eles diziam antigamente? Primeiro as obrigações, depois os divertimentos. Certo. E na época, nós não podíamos, na época o sol entrou, nós tínhamos que estar em casa. Não podia anoitecer na rua. E era uma coisa assim que, onde é que tu vai, com quem que tu vai, e para onde é que tu vai. Era tudo declaradinho. Tinha que passar, né? Tudo pelo pai e a mãe, né? Certinho, tudo onde é que tu vai, tá com quem que tu foi. E então era tudo uma coisa assim diferente. Certo. Então os tempos mudaram, o que a gente tem que acompanhar e, sei lá, se... Claro que hoje a coisa está bem mais fácil do que antigamente. É verdade. Hoje a própria igreja também, né? Na época que vocês começaram aqui, o teu pai também, quando abriram a primeira igrejinha, né? Foi difícil, com certeza. Foi, né? difícil. Aqui foi muito... aqui em 68, 69, porque aqui o asfalto foi feito em 74, não tinha asfalto. E isso que muitos anos antes, a principal aqui era essa aqui, a federal foi aberta antes, e isso eu não tenho recordação de que ano foi. Certo. Só tenho certeza que em 73, 74 foi feito o asfalto de acesso a Criciúma e Içara, que foi feito o asfalto. E depois, antes disso, em 69, tinha o salão do Liri, que eles diziam, ali onde é que é o posto da polícia. Porque o nome Liri se deu por causa que tem 3 ribeirões. Na época que o topógrafo estava abrindo aqui, o topógrafo... como é que vão botar o nome dessa... Lá é a linha Anta, lá é a linha... tem 3 riachos, 3 ribeirões. Tá, ficou linha 3 ribeirões, linha 3 ribeirões. Depois, com uma assembleia que fizeram, teve uma ideia deles de botar as iniciativas do bairro, linha Ribeirão Liri. E isso em 69. 69. Daí tinha o Salão do Liri, que lá eles faziam dança, faziam festa, faziam missa. E tudo assim, as juventudes na época se reuniam, porque na época eu tinha 10 anos, eu nem
Na época, com 10 anos, não podia participar. Nem com 15 mesmo, tinha que ter 18. Certo. Então, daí começava a rezar a missa ali, isso e coisa, e fazer encontros na quaresma, e tempo de Natal, nas novenas. E com o movimento, ficou muito barulho e coisa e tal. Daí, o padre Bernardo falou com o pai, que se dava muito, e disseram assim, está na hora do bairro Liri achar um lugar para fazer uma igreja. Foi aí é que veio as conversas e fizeram essa igreja, e começaram a fazer essa igreja em 80. Em 80. Em 80 começaram, devagarzinho, e depois foi indo, depois foi aumentada, foi, né? Então agora hoje ela está, foi ampliada tudo. Foi em 80 que foi começar. No entanto, no dia que eu casei, em julho de 81, que eu casei, em 11 de julho de 81, nem janela não tinha na igreja ainda. Mas o pai fazia gosto que um filho casasse nessa igreja. Nessa igreja. E nessa igreja e com o padre Bernardo Celebrante. Que bacana, legal mesmo. Me diz uma coisa, o terreno era de quem esse terreno, onde é a igreja hoje? O terreno foi doado pelo meu pai. Meu pai fez um loteamento e daí pegou e doou esses terrenos para fazer a igreja. Que legal, cara. Então é isso, muito importante esse registro. E relatar também em memória, em 82, dia 21 de setembro de 82, eu e o Zeferino, meu cunhado, plantamos aquela figueira que tem à frente da igreja até hoje. Então foi plantada em 80. A falecida minha mãe tinha, na época ela estava viva, ela tinha lá numa lata uma muda de figueira. Essa figueira já fazia uns 3 anos, então essa lata ela não desenvolvia. Sim. Daí a mãe esperou o dia da árvore, dia 21 de setembro, vocês pegam e plantam essa figueira. E nós plantamos, retirado da igreja, do salão, nós nunca adivinhávamos que ia fazer tão grande assim. Isso. E foi eu e o Zeferino, meu cunhado, que plantamos dia 21 de setembro de 82. E o Zeferino, como é o sobrenome dele? Zeferino Pisetti. Certo. Italiano daqueles rajados. Que legal, que legal. Muito importante esse registro. Muito importante mesmo do bairro, né? Aqui este bairro, a Associação de Moradores é bem ativa? Como é que é? Tem Associação de Moradores? Tem associação, mas não é tão ativa assim. Ela é até a mais... Faz a parte deles. Como a parte deles. Aí são o mais ativo aqui, no caso, é a CAEP. A CAEP é mais unida, é mais... certo. Quanto a igreja aí. Com a igreja, né? Com a igreja, claro. A Associação de Moradores tem um grupo de jovens também, foi fundado, agora não me falha a memória quantos anos faz, tem um grupo de jovens também, e faz a Lila está me fazendo sinal que faz 3 anos já. 3 anos. 3 anos. Bacana. E aí antes, no meu tempo, passou batido, sei, mas tinha um grupo de jovens muito bonito, comandado pelo Nivaldo Pisetti, meu amigo, certo. Que eles faziam encenação de Sexta-feira Santa, eles faziam tudo que tinha direito das encenações da igreja, eles faziam, era muito bonito na época. Presépio de Natal. Fazia o presépio vivo, que eles diziam, tudo isso aí. E você foi junto com a sua família no dia que o Padre Carlos fez o presépio vivo lá na Cidade Mineira, isso, no início que ele teve na Cidade Mineira? Eu fui isso aí, eu fui no presépio eu fui em dezembro de 79. Certo. Dezembro de 79 eu fui nesse presépio vivo. Eu fui para participar lá também. Participar, eu não, fui mais visitar. Para ir visitar, né? Visitar e rezar também. Rezar, certeza, né? Isso. Isso mesmo, bacana, que o Padre Carlos também lá na comunidade da Cidade Mineira, ele fazia um trabalho bonito também de forma assim, dentro da paróquia, né? Mas que legal, então nós estamos falando do Liri, né? Do Liri mesmo. E me diz uma coisa também, como é que era, por exemplo, os poloneses? Falar sobre polonês, vocês são de origem polonesa? Né? Isso... Costume que chegaram da Polônia, que eles vieram? Tem as histórias que o pai me relatava, que o meu avô veio para cá com 19 anos, na época. E se estabeleceram na linha Batista, ficaram na linha Batista. Veio o Simão Tibinkowski, que é o meu avô, e veio o irmão dele, que é o Stanislau. Então ele saiu daqui para ir trabalhar em Porto Alegre, porque lá na época
Em Porto Alegre, era mais, na época era o que eu ganhava. Então vinha embora de 6 em 6 meses, parece. Uma coisa assim. Depois o Simão formou família aqui na Batista, linha Batista, e o Stanislau quando foi trabalhar, e lá assim, ficou por lá, em Dom Feliciano, depois com o tempo, diz o pai que eles escreviam carta um para o outro. Certo. E depois com o tempo se desligaram, certo? Vieram a falecer, isso, aquilo e tal. Aí com o passar do tempo vai se desligando mesmo. Vai desligando. A distância, aquele tempo era mais difícil só por carta, geralmente. Por carta, na época. Certo. E a dificuldade deles também. A dificuldade, forte, aquilo ali é uma dificuldade. Aquilo ali, sei lá, era conta as histórias, conta a história, porque a gente falar da origem, falar de origem dos outros e fazer brincadeira é fácil. Agora, fazer brincadeira da própria origem polonesa, eu conto hoje para o pessoal ri. Assim, que diz que lá na Polônia, porque apesar de ser lá na Polônia, eles gostavam, se obrigavam a plantar muito batatinha, que eles chamam de batatinha inglesa. Certo. Então tinha uma história que o pai contava, que os poloneses vieram para cá, e na época que vieram, não tinha a batatinha inglesa, e coisa, daí os daqui, que já moravam aqui, disseram, não tem batatinha inglesa, mas tem batata doce, é batata também. Então vocês pegam e plantam, ensinaram a plantar. Isso. Ensinaram a plantar batata doce, tá? Plantaram, cuidaram certinho. Só que a batata inglesa, eu não sei o período certo de colheita, mas a gente planta com tantos meses, tem que arrancar tudo e guardar, sim, de preferência no lugar escuro para não estragar. Certo. Tá, mas como eles não tinham batatinha inglesa para plantar, eles queriam trabalhar, porque os polacos, a maioria, são trabalhadores. Sim, com certeza. Não estou dizendo os mais novos, mas os mais velhos eram. Então, daí pegavam e pregaram e plantaram batata doce. Mas batata doce é uma coisa que, se não der geada, fica para um ano para o outro. Sim. Vai arrancando aos poucos. E daí, a batatinha inglesa, que eles eram acostumados, secavam o pezinho, eles arrancavam tudo e guardavam. E a batata doce ficou tudo verde. E eles olhavam e arrancavam, porque a batata doce, aproximadamente 100 dias, já dá para consumo. Colher, né? Daí você pega. Chegava lá, arrancava mas o baraço está verde. Daí passou outro entendido lá que dizia assim, não, essa batata já está boa, vocês podem arrancar, mas arrancar aos poucos para ir consumindo. Eles pegaram e foram com a família toda e arrancaram a batata todinha e guardaram embaixo das camas e coisas, e fizeram uns cassel para guardar a batata para comer o ano todo. Isso, eles achavam que era assim. Isso ali, se é lenda, não sei, mas não, mas com certeza que é verdade. Com certeza é verdade. Ele não estava acostumado, né? Eu não estava acostumado, então contava essa história, então. Sim. Agora. E pior que daí com certeza estragou, né? Porque estragou, aquilo ali estragou, né? Porque uma apodreceu, a outra apodreceu. Nossa. Porque ela não poderia, a batatinha inglesa dura um ano se cuidar bem certinho, sem pegar claridade e tudo. Agora ali não, estragou tudo, apodreceu, disse que era uma lástima. E depois, com o tempo, então tem essa história, que eles falam muito dessa história. E outro detalhe, assim, como é a parte religiosa, quando eles vieram da Polônia, o grupo polonês mesmo, o grupo deles, eles se enturmavam junto aqui quando chegaram, tinha a colônia e formava a igrejinha deles, a novena. Eles formavam a igreja, agora vê, eles saíram da linha Batista e iam a pé até Cocal na igreja. Lá na igreja de Cocal. A igreja de Cocal, a pé. Na linha Batista, que eram os irmãos mais velhos, que tinha cavalo, coisa ia a cavalo, o pai e a mãe, no caso, e os mais novos, tudo a pé. Então ele saiu de linha Batista. Olha como é que a religiosidade deles, como é que a fé deles era grande. E a pé, todo domingo era sagrado, a pé. Então e o negócio na Semana Santa era muito respeitado, e aquilo ali era tudo certo, todo mundo, a maioria respeita, sim, mas era muito respeitado e tudo. E naquela época, era, sei lá, a comida deles era feita, eles não tinham, do domingo, tinha gente que nem água não tomava para tomar a comunhão, o Santíssimo. Certo. Então, depois, jejuavam. E teve época que depois os padres, eu acho os próprios padres viram que a coisa não era assim. Isso. Tinha criança que ia fazer a primeira comunhão
e só jantava à noite, no outro dia, não, então quando chegava, era 11 horas e eu fazia a primeira comunhão, tinha criança que até desmaiava. Imagina. Então, sem tomar água, sem nada. Sim, então sim. era muito rígido, né? Isso. Então, de certo com o tempo, hoje não, hoje já está mais... A doutrina, né? Foi explicada, né? Foi Explicado como é que é, né? Foi quebrando um pouco, né? Então, e tinha aquele... sei lá... Porque o Papa Dom Paulo, o segundo, né? O João Paulo II, ele é polonês, né? Polonês, de origem polonesa, né? E é um povo, eu sei que a Polônia é um dos países dos mais católicos do mundo. Mais católico, né? Bem católico. Com certeza. Mas bacana, cara, é muito legal, está sendo muito bonita essa nossa entrevista, né? E esse nosso bate-papo. E também assim, ó, falar da família, né? Falar dos seus pais, dos poloneses, né? E também aqui da comunidade. E como é que é o povo aqui do Lire? É um povo acolhedor? Como é que é o povo? O povo aqui sempre, um dos bairros, não defamando os outros, mas um dos bairros melhor que tem aqui na Içara é o bairro Lire. Certo. Não defamando os outros, Sim. claro. Mas não sei se, como diz aquela história, que cada um puxa o assado para sua brasa. Sim. Mas o nosso bairro é um dos melhores que tem. Certo, que legal então. Claro que você falando isso aí, você tem amor pelo bairro, Sim, né? Com certeza, sim. né? E agora... Pela história do bairro também, nós, né? Nós estamos em fevereiro, março, abril. 55 anos e 10 meses e 2 dias que eu estou morando aqui. É uma vida. Uma vida. É verdade, né? Muito interessante, cara. E tão bom assim que você hoje mora no local onde é a casa do teu pai, né? Aqui nesse local. Foi né? feita, como eu vou relatar ainda, foi feita e começando a fazer essa casa em agosto de 1940. E a casa foi feita aos poucos, né? Sim. Então foi feita em 1940. Que esse terreno aqui, que o meu avô Simão requereu, foi em 1912. 1912. E então, depois, com o tempo que o pai veio para cá, os irmãos deles continuaram na linha Batista, que os meus parentes, 99% é tudo na linha Batista. Certo. O teu avô, no caso, ele que veio da Polônia? Veio da Polônia. Como é que é o nome dele completo? Simão Timbikowski. Simão Timbikowski. Legal. E o Timbikowski veio em quantos irmãos? Quantos da família? Veio o Simão e veio o Stanislau, 2 irmãos. Ah, tá. Você Só falou. eu falei, 2 irmãos. Isso, bacana. E daqui depois um ficou por aqui e outro ia trabalhar lá pro Rio Grande, foi em Dom Feliciano, o lugar que o pai dizia. Sim. Sim. Meu tio Stanislau morava em Dom Feliciano. Legal. E daí depois acabou-se depois acabou o passar contato. do ano, né? Perde contato, com certeza, de repente. E o pai contava essas histórias para nós. E outra coisa, quando o teu avô chegaram na linha Batista, naquela época, colonizando, naquela época, ainda era a época que ainda tinha os índios, que chamavam... Isso aí, quanto a isso, o meu pai nunca comentou. Nunca comentou? Não, o pai não comentou se tinha índio ou não. Agora... Se diz, os outros, a parte, já o sogro da minha irmã comentava muito, que era tigre, onça. Certo. Diz que daí tinha esses bichos. Os animais ferozes, selvagens. Certo. Então, isso aí... Agora, o meu pai, assim, dos índios, ele quase nunca comentou. E, de repente, o local onde eles foram a morar, não era local onde era muito habitado pelas tribos, né? Porque os italianos falam muito, nas entrevistas que eu fiz, já teve, é o seguinte... Na região perto de fora, aqui em direção a Veneza, nesses outros lados aí, sim, tinha muita tribo, né? Pois é. Então, eu soube coisas assim, que os índios não eram, sabe que até hoje eles não sabem trabalhar, eles eram mais de beira-mar, para pescar, plantar uma mandioquinha e fazer a farinha. Sim. Então, a região, né? da linha Batista já não é mais, é um terreno mais retirado de mar, de coisa, e o índio é da caça e da pesca. Sim. Era mais, Sim. E eu sei de histórias aqui de pessoas que quiseram tomar posse de terra dos índios, inclusive mataram um índio
E depois foram perseguidos, a família foi obrigada a se retirar, porque os índios estavam perseguindo a família que matou Um dos índios. Sim, é verdade. Então, legal, cara. Olha, essa entrevista tá maravilhosa, né? Tá muito boa mesmo. E eu queria também, nesse momento agora, a gente também passar agora um momento de mensagem, né? Que eu pedia pro Narcísio passar assim uma mensagem legal para a juventude do seu bairro, que é muito interessante, assim, eu vejo assim que é muito interessante. Eu não só para a juventude do meu bairro, não só para os meus filhos, porque eu tenho meus filhos que não vou, como diz aquele antigo ditado, não são santos, mas são maravilhosos, nunca se envolveram com porcaria, né? Vocês sabem mais ou menos o que eu quero dizer. Então, eu digo para os jovens, que eu fui também, hoje a gente pensa diferente, eu não vou dizer que eu não fiz coisa errada, fiz, mas então eu digo para eles, é tão fácil de fazer a coisa, é bem mais fácil fazer o bem do que fazer e andar pelo caminho do bem do que pelo caminho do mal. E se tu ir pelo caminho do bem, todas as coisas ficam bem mais fácil do que tu procurar o caminho do mal. Então, eu digo, trabalhe quando são novo, para não sofrer depois na velhice, por falta disso, daquilo. Eu sempre digo, trabalhe quando são novo, para não se arrepender depois, quando são com certa idade que não consegue mais trabalhar. E que procure Deus, que procure uma igreja, eles perdem tanto tempo numa festa, uma coisa, não custa 1 hora por semana ir na igreja, não custa, é coisa fácil. Pega aquilo ali no começo, meio que por uma obrigação, depois se torna uma coisa tão boa que tu não consegue mais largar. Tu sabe que chega sábado ou domingo, tu tem que ir à tua missa. Sim. É uma obrigação, tu vai lá, no fim, no começo, tu vai pedindo, depois tu vai lá só para agradecer, como é o meu caso, eu vou na igreja só para agradecer. Isso, com certeza. Eu desejo isso aí para os jovens, que eles se peguem a Deus, que é a coisa melhor que eles podem fazer. E também, com certeza, que eu já para endossar mais nessa tua mensagem, está dirigido com certeza essa mensagem tua, não só para o jovem católico, mas para o jovem evangélico, o povo, né, que estão por aí também, merecedor, né, que a gente respeita a todos, né. É muito bom mesmo. A Marisa também quer passar, Marisa, assim, por uma mensagem também para a juventude, e dirigido também aos filhos, nesse momento também, já pode dirigir aos filhos, né, sendo que a Marisa são jovens dos teus filhos, né, que é tão interessante. Eu peço para eles assim, na igreja, se pegar muito a Deus e não ter que trabalhar, né? Trabalhar para... Com certeza. Ai, meu Deus. Mas tá bom. Tá bom. É interessante muito, eu sei que o que você falou aqui, Narcísio, a gente assina embaixo, né? E eu quero também passar nesse momento agradecimento, quero agradecer primeiro a Deus, esse agradecimento por hoje eu, Luiz Lima, estar aqui na sua residência desse casal e desta família, e agradecer a Deus mesmo por eu sentir muito acolhido e assim sentir assim que eu parece que estou na minha casa. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje e quero agradecer a Deus por ter dado essa oportunidade, né, de nós fazer este vídeo, esta homenagem para esta família, e ao mesmo tempo uma homenagem também dessa história de vida desse casal, em homenagem a este bairro, Liri, né? Liri, e também Içara, que pertence a Içara, município de Içara, Santa Catarina. Então, com certeza, eu vou passar este vídeo como uma história e uma homenagem, e ao mesmo tempo, assim, para as pessoas rever e curtir esse vídeo, levando assim para si próprio as coisas legais que foi falado aqui, e que com certeza as pessoas vão adorar, e que nesse momento a gente também vai encerrar esse vídeo. E antes de encerrar, eu quero também agradecer a todo o povo, né, que sempre acompanha a gente na página História Mineira, e todos os seguidores, que eles também sejam abençoados por Deus, todas as pessoas sejam abençoadas por Deus. Isso é um pedido, né? Um pedido que eu faço a Deus Nosso Senhor e ao Espírito Santo que reina. Reina a todas as pessoas que vão ver este vídeo. Um grande
força divina e ao Espírito Santo. Então, hoje, volto a dizer, vim aqui com muito carinho fazer esse registro. E quer passar mais uma falação? Eu queria também, ainda concluindo, eu queria agradecer os meus irmãos. E infelizmente já tem 3 que faleceram, o Altair, o Genésio e o Ivo. E eu queria agradecer os meus irmãos, muitas coisas me ajudaram também. E tem uma coisa também que eu queria registrar, que uma coisa assim que a maioria aqui do bairro sabe, mas tem gente que não sabe, eu queria deixar registrado. Uma coisa que aconteceu. Meu pai faleceu dia 6 de janeiro de 2009. Dia 21 faleceu um cunhado. E dia 24 o outro cunhado, todos no mês de janeiro de 2009. Uma coisa assim que eles eram compadres, se falavam toda semana e e é uma coisa assim que ficou marcante, porque sei lá, parece que tipo uma coincidência. Isso. O pai, registrou o pai e 2 genros faleceram assim, tudo quase do mês só. Uma coisa que ficou muito marcante. Marcou, né? Marcou muito para a família. Voltando um pouquinho, em 30 de maio de 85, que a minha mãe veio a óbito no Hospital das Clínicas em Porto Alegre, em maio de 85. E o resto eu queria deixar bem esclarecido, que eu agradeço, o pessoal, gosto de todo mundo, vizinho, meus irmãos, meu sobrinho, meus cunhados, tudo, e a minha esposa especial e o meu filho. É isso, muito obrigado. Que bacana. Eu quero agradecer a vocês, né, por ter me recebido bem também aqui no seu lar. E que Deus abençoe a nós todos, né, com certeza. E até outro momento, se Deus quiser, a gente volta a conversar também. De repente, uma outra oportunidade, uma nova entrevista. Muito obrigado, né? Obrigado. Agradeço. Coração.